Parlamentares com algum compromisso com a verdade estão organizando uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar todos os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Para instalar uma comissão mista, são necessárias 27 assinaturas de senadores e 171 assinaturas de deputados. O pedido de CPMI para investigar todos os atos do dia 8 de janeiro já conseguiu as assinaturas no Senado Federal. O deputado federal André Fernandes relatou que o número de 27 assinaturas foi atingido e parabenizou os senadores Zequinha Marinho, Rogério Marinho, Magno Malta, Wellington Fagundes, Isalci Lucas, Messias de Jesus, Eduardo Girão, Plínio Valério, Espiridião Amin, Flávio Bolsonaro, Alan Rick, Carlos Portinho, astronauta Marcos Pontes, Jorge Seife, Hamilton Mourão, Jaime Baratoli, Damares Alves, Luiz Carlos Reis, Eduardo Gomes, Ciro Nogueira, Stevenson Valentim, Wilder Moraes, Cleitinho, Tereza Cristina, Marcos Duval, Sérgio Moro e Márcio Bittar. André Fernandes disse: o número mínimo de assinaturas no Senado já foi alcançado, que é 1/3. Mesmo assim, vale a pena checar se o seu senador assinou ou não. Você tem o direito de cobrá-lo. O deputado também explicou por que CPMI e não uma CPI. De acordo com o artigo 21 do Regime Comum do Congresso, basta que a CPMI seja requerida por 1/3 dos membros da Câmara e do Senado para ela ser instaurada de forma automática, sem precisar do aval do presidente do Congresso. O senador Espiridião Amin divulgou a CPMI ao assinar o pedido e pediu aos colegas que assinassem. Ele disse: assinamos o requerimento de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, para que possamos apurar os fatos do dia 8 de janeiro. Já temos 23 assinaturas das 27 necessárias no Senado. Chegaremos lá para conhecer a verdade sobre omissões. O senador Luiz Carlos Reis disse: assinei hoje o requerimento de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para que possamos apurar os fatos do dia 8 de janeiro. Esse é o segundo pedido nesta direção que endosso, com a diferença que a investigação de agora deve reunir deputados e senadores, promovendo mais equilíbrio entre as forças políticas. O Brasil quer saber nome e sobrenome de todos os responsáveis. O Brasil tem hoje quase 1.000 presos políticos, grande parte de forma arbitrária. O senador se referiu ao pedido de CPI feito pelo deputado Marcel Van Hatten, de uma CPI que investigue os abusos de autoridade do STF e TSE, que também busca assinaturas. O senador Eduardo Girão divulgou um vídeo explicando a urgência e necessidade da CPMI e disse: assinei a CPMI do atentado. Quem participou por ação ou omissão do dia 8 de janeiro, seja de direita, esquerda ou infiltrado, deve ser punido exemplarmente com o devido processo legal. Porque o governo Lula desmobilizou forças policiais se a ABIN informou a gravidade do ato. Que a verdade apareça para o triunfo da justiça. Paz e bem. O senador Magno Malta questionou os motivos pelos quais os parlamentares de extrema esquerda estão tentando impedir a CPMI e disse: eu estou acostumado com CPIs e grandes CPIs e sei que é necessário para que inocentes não paguem no lugar de quem cometeu os crimes. O senador Flávio Bolsonaro disse: os atos do dia 8 foram tristes, lamentáveis e injustificáveis. Precisamos investigar e punir todos os envolvidos. Por qual razão alguns estão com medo dessa CPMI? Só queremos a verdade, nada além da verdade. O senador Carlos Portinho afirmou: assinei a CPMI para investigar a responsabilidade por ação ou omissão de todas as autoridades no evento do dia 8 de janeiro. O governo já estava governando, ou não? O deputado Carlos Jordi pediu justiça pelos inocentes presos após o 8 de janeiro. Repudiamos os atos de vandalismo, mas muitas pessoas foram presas injustamente sem terem cometido crimes. Se Lula colocou sigilo nas imagens e não quer a CPMI, é porque ele tem algo a esconder.
Queremos justiça. Embora as 27 assinaturas de senadores sejam suficientes para a instalação de uma CPI, os parlamentares buscam uma CPMI para evitar que os presidentes das casas legislativas encontrem pretextos para não permitir a instalação da comissão. A CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, por exemplo, não foi instalada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, alegou que o fim do ano estava próximo e havia uma fila de outras CPIs que também não tinham sido instaladas. As vítimas continuam sofrendo abusos enquanto os parlamentares tentam reunir assinaturas pela segunda vez. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda, que foi mantido pelo corregedor seguinte, Mauro Campbell Marques, ao longo de um ano e segue sendo mantido dia após dia pelo atual corregedor Benedito Gonçalves, atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O deputado André Fernandes, Ceará, garoto valente, é o proponente dessa CPMI para investigar os atos ocorridos dia 8. Abrindo tudo isso, nós saberemos de fato quem é quem praticou, quem orientou quem. Essa corrida para retirar assinaturas, para não ter CPI, já essa luta de quem queria CPI no mesmo dia, já diz exatamente que eles sabem o que aconteceu. Eu que estou acostumado com CPI e grandes CPIs, e sei que é necessário que haja para que inocentes não paguem no lugar de quem cometeu os crimes. Parabéns, Leonardo. Senador, tamo junto. Paz e bem, terça-feira à tarde, eu tenho uma grande notícia para você. Eu já assinei a CPMI que vai investigar os atentados do dia 8 de janeiro. É muito importante que a sociedade brasileira, você, saiba realmente o que aconteceu. Qualquer democrata sabe que aqueles atos têm que ser repudiados e todos os responsáveis têm que ser punidos exemplarmente de forma individual. Seja por ação, seja por omissão. Por ação, quem for de direita, de esquerda, infiltrado, merece ser responsabilizado por tudo isso. Agora, também por omissão. O governo federal, segundo informações, e o fórum adequado para buscar isso é uma CPMI, ele foi informado dias antes de que o objetivo dos atentados era destruir fisicamente as instituições. Então, por que o governo desmobilizou a Guarda Presidencial? Por que o governo federal também não manteve para o domingo o efetivo máximo da Força de Segurança Nacional? Então, tudo isso a gente precisa esclarecer, inclusive desdobramentos, né? Como senador conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal a respeito dos atos, coisa também de segurar o celular de senador da República. Isso é ilegal, a lei do país tem que ser obedecida por quem quer que seja. Então, uma CPMI que já está aí, pelo que eu estou sabendo, com cerca de 20 assinaturas de senadores, nós precisamos de 27,
E lá na Câmara dos Deputados também já está com um número bem avançado aí, eu acho que chega a 200, vai depender da sua articulação, né? Conversando com os seus representantes, repito, sempre de forma ordeira, pacífica e respeitosa, reivindicando para que ele assine essa CPMI que não pega fila e que eu acredito que vai trazer realmente a justiça sobre essa situação dos atos do dia 8. Que Deus abençoe a nossa nação, contem sempre comigo aqui no Senado Federal. Muita paz. Muitos são os relatos que não param de chegar a respeito das prisões que ocorreram após os lamentáveis atos do 8 de janeiro. Atos que todos nós repudiamos, atos que nós sabemos que não cabem na nossa democracia. Não aceitamos atos de vandalismo, como nunca aceitamos por parte de MST, Black Blocs e tantos outros que a esquerda sempre tratou como democráticos. Contudo, pegaram todos que estavam se manifestando naquele dia como se fossem vândalos. São relatos de senhoras de idade, de idosas, de pessoas que estão em condições subhumanas, pessoas que não têm nem onde dormir, que não têm onde fazer as suas necessidades, senhoras que não têm nem absorvente, estão tendo que lavar seus absorventes para poderem menstruar com dignidade. Isso está acontecendo nos gulags, nos campos de concentrações que foram feitos por Lula, com a conivência, aliás, sob a determinação de Alexandre de Moraes. Essas pessoas que estavam na Academia Nacional de Polícia agora estão em cadeias, e muitas pessoas ali inocentes. Nós sabemos que alguns daqueles ali, de fato, praticaram vandalismo, praticaram atos que não são democráticos, mas muitos estavam se manifestando contra o governo. Como diz a nossa Constituição, todos podem se manifestar, todos podem se reunir pacificamente, ainda que seja contra esse governo, como ocorreu com o governo Bolsonaro. Quantas vezes a esquerda fez, e aliás, a esquerda muitas vezes fez de forma violenta, exemplo dos Black Blocs e MST, MTST. Por isso que nos causa muita estranheza que Lula tenha decretado o sigilo das câmeras do 8 de janeiro. Porque nós queremos a verdade dos fatos, nós queremos saber quem de fato agiu por ação naqueles atos, quem financiou. E se houve negligência do governo federal, como vem sendo noticiado, que Flávio Dino e Lula tinham conhecimento de que iriam ocorrer aqueles atos, mas também queremos saber quem são os inocentes. São mais de 900 pessoas que estão presas e muitos inocentes, como eu disse, até idosas que estão sem dignidade. Por isso que é urgente que façamos a CPMI, para saber quem são os inocentes e para saber também quem são os culpados, quem de fato praticou os atos e se houve negligência